Resumo da semana. Educação, saúde, trabalho, projetos de diversas áreas foram aprovados nesta semana pelo plenário da Câmara. Quem já está aqui no estúdio conosco com as informações é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Olá, Claudinho, tudo bem? Eu dividi em temas para ficar mais didático para mim também. A gente começa pela educação, né? Propostas interessantes na área de educação. Pois é, os deputados aprovaram nessa semana duas propostas aí relacionadas ao dia a dia nas escolas, tanto públicas quanto privadas em todo o país. Uma dessas propostas cria o Dia Nacional para a Ação Climática, que seria lembrado todo dia 27 de abril. Aí a gente pensa assim, dia, né, tem a ver com escola? Tem, porque o principal dessa proposta não é simplesmente se criar um dia para falar de mudança climática, é levar esse tema para as escolas públicas e privadas e promover nessa data uma reflexão entre os alunos sobre esse momento das mudanças climáticas, o que pode ser trazido ali para as escolas em momentos, por exemplo, de enchentes, desastres naturais, ondas de calor. A gente acompanhou e tem acompanhado ao longo dos últimos dias ondas de calor em diferentes cidades do país e como isso tem afetado as escolas, mas também no momento das enchentes. E tem a ver com enchente essa data de 27 de abril, Claudinho. 27 de abril, foi o dia em que começou ali aquela enchente gravíssima no Rio Grande do Sul no ano passado, no ano de 2024. E aí, além dessa reflexão, esse dia nas escolas públicas e privadas, como eu disse, ele também vai ser um dia para ações práticas. Quer dizer, os alunos vão saber ali nesse dia que medidas eles podem tomar no momento de um desastre natural. Quais seriam os possíveis mapas de fuga, rotas de escoamento, que números de emergência podem ser acionados, primeiros socorros. Então não é só para reflexão e para se pensar soluções, mas também um dia de ações práticas para que esses estudantes possam ali estar orientados, bem orientados no momento de um desastre natural. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que foi autora dessa proposta, ela disse que se inspirou numa experiência do Japão, onde também essa questão é levada ali, o Japão que é conhecido por ser um local com muitos terremotos, por exemplo, e que essa questão ali também é levada às escolas para que o ambiente escolar, no caso, possa, e os alunos a gente sabe, né, quando está na escola também leva para as famílias, leva para as comunidades, isso tudo envolve todo um sistema quando a gente leva o tema ali para a escola. A outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana relacionada à educação é um projeto que ele pune as escolas que negarem matrículas a alunos, qualquer aluno, sem uma justificativa por escrito, sem fundamentar por que está negando aquela matrícula. Inicialmente, o autor dessa proposta, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, ele estava propondo uma punição no caso de uma recusa de matrícula para alunos com deficiência. Mas ali na discussão em plenário, essa proposta ela avançou para a recusa da matrícula para qualquer estudante. A relatora, a deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, achou importante abrir essa questão e para que a escola justifique. E aí, que punições podem acontecer se houver ali a recusa dessa matrícula sem uma justificativa? Pode haver uma advertência do ambiente ali do sistema de ensino, pode haver uma suspensão temporária da matrícula de novos alunos ou até a suspensão de funcionamento dessa escola. Tanto a proposta relacionada à criação do Dia Nacional para a Ação Climática, quanto essa que pune estabelecimentos de ensino que se recusarem a matricular alunos sem uma justificativa, essas duas propostas elas ainda precisam ser avaliadas pelos senadores. Pois é, né? Só acrescentando, eu lembro que entre essas justificativas que não haveria punição, estaria assim, a lotação da sala, né? Se a sala já tiver com o número máximo de alunos, aí realmente a escola poderia recusar a matrícula. Exato. Esse projeto, ele mostra o seguinte, que a escola não pode simplesmente recusar matricular um aluno, ela precisa justificar, fundamentar o porquê dessa recusa. Da educação a gente passa para a saúde, porque também teve uma proposta aprovada em relação ao HPV. Exato. Esse projeto, aprovado pelos deputados nessa semana, ele prevê a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Infecção pelo Papilomavírus Humano, conhecido como HPV. O HPV ele é uma das principais causas de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de vagina, de ânus, de pênis, de boca, de garganta. E
ele tem uma prevenção simples, que é a vacina. Já existe vacina para o HPV, que ela é direcionada principalmente ali a crianças e adolescentes, ali os adolescentes na faixa dos 9 aos 11 anos. E, além dessa prevenção, a política ela prevê também que haja exames ali mais modernos, além do, por exemplo, o exame Papa Nicolau, que haja exames que possam detectar mais precocemente esse câncer e que possa haver o tratamento ali em tempo hábil para que o paciente, a paciente, possa chegar à cura. Então, essa proposta ela prevê essa questão mais ampla de você ter a prevenção, o tratamento, o diagnóstico, exames corretos, exames mais modernos. E durante a discussão em plenário, muitos deputados lembraram aí que o Brasil, por exemplo, você tem índices de 16 mil novos casos de câncer de colo de útero registrados por ano. Um câncer, como eu disse, que tem uma prevenção e a principal delas é a vacinação contra o HPV. Essa proposta ela foi apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. Inicialmente eles estavam prevendo só para que houvesse esses exames ali mais modernos na detecção do HPV, mas durante essa discussão em plenário, esse projeto foi ampliado para uma política mais ampla realmente de prevenção e tratamento do HPV. É uma proposta que ainda precisa também da avaliação do Senado. Vamos agora para o item trabalho. E esse projeto eu achei muito interessante porque ele regulamenta uma atividade que a gente vê com muita frequência, mas que nem presta muita atenção nela às vezes, né? De quem trabalha em grandes alturas. Então, a gente às vezes, né, Claudinha, a gente vê ali passando, principalmente nas cidades, em prédios bastante altos, alguns profissionais ali limpando janelas ou consertando, pintando, e esse projeto ele vem justamente regulamentar, esse projeto aprovado pelos deputados, ele vem regulamentar a essa profissão de trabalhadores que precisam estar ali nas alturas, precisam trabalhar a grandes alturas. E aí prevê tanto o treinamento, como normas de segurança, ali, normas baseadas na ABNT, no Inmetro, e também responsabilização das empresas que contratam esses trabalhadores para que eles façam inspeção, fiscalizem se está com o uso correto dos equipamentos de segurança, que monitore também a vida útil dessas peças, né, essas cordas, esses andaimes, para que esses trabalhadores possam trabalhar sempre em segurança, porque é de fato um risco para a sua vida. E o autor dessa proposta, o deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, ele justificou esse projeto e durante ali a discussão em plenário exatamente nesse sentido, porque esses trabalhadores estão ali sob risco constante, é uma profissão de alto risco, e ele acredita que com essa regulamentação e essa aprovação dos deputados, que ainda precisa passar pelo Senado, que haja mais segurança nesse tipo de atividade. Em plenário, alguns deputados colocaram se haveria de fato a necessidade de uma regulamentação dessa profissão, já que já existem normas da ABNT e do Inmetro, né, versando sobre esses assuntos. Mas a maioria dos deputados entendeu que sim, que há muito risco envolvido nessa profissão e que era preciso, então, regulamentar, até porque muitas vezes esses trabalhadores são contratados ali como pedreiros, pintores, serventes, sem o cuidado necessário para que a sua vida não seja colocada em risco. E, por fim, tivemos a aprovação de acordos internacionais. Nas sessões de quinta-feira tem se dedicado ao exame desses acordos. Exato, assim, a gente teve a retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar e com essa nova mesa diretora e os líderes, eles acertaram alguns acordos de procedimento nas votações e entre eles para que, de fato, às quintas-feiras você tenha a votação ali de projetos consensuais, especialmente acordos internacionais. Foram 8 acordos internacionais aprovados, vou passar por eles rapidamente, Claudinho, dar uma lida aqui, mas, por exemplo, tem de extradição, tratado de extradição entre o Brasil e o Marrocos, um outro acordo que fala sobre, entre os países do Mercosul, para que você tenha um acordo ali em relação a bens apreendidos do crime organizado, para que haja, por exemplo, cooperação na recuperação de ativos. Você teve um acordo internacional do café, né, e que o Brasil ele é o maior produtor de café do mundo e esse acordo ele abrange ali 93% dos produtores de café e traz ali medidas para que haja uma maior
conversa, diálogo, para que você tenha mais participação, uma participação mais precisa desses produtores de café nessa discussão sobre a produção mundial. Você teve também a aprovação de um acordo entre o Brasil e a União Europeia para vistos sobre viagens de turismo e negócios. Ele não muda o tempo, esse acordo, do prazo de visto, mas ele deixa ali claro que a isenção de visto para a União Europeia, ela abrange ali 90 dias a cada 180 dias, para que não haja dúvidas em relação a esse período de isenção de visto. Também um acordo aprovado entre o Brasil e a Singapura para evitar dupla tributação e evasão fiscal, outro entre Brasil e Polônia, também nessa área de tributação e evasão fiscal, evitar essa dupla tributação e evasão fiscal. Por fim, também os deputados aprovaram um acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e a Finlândia e um outro acordo da comunidade ibero-americana para facilitar o trânsito de especialistas e profissionais nos 22 países que compõem essa comunidade, envolvendo ali países, então, tanto das Américas quanto ali da Península Ibérica, Portugal, Espanha, e prevê, por exemplo, um trânsito maior facilitado para... O que são esses especialistas? Por exemplo, gestores de empresas entre esses países, estudantes, né, recém-formados que estejam fazendo estágio em empresa, professores universitários, pesquisadores. Então, facilita esse trânsito aí de especialistas nessas nações que compõem a comunidade ibero-americana. Todo acordo internacional, ele precisa então ser confirmado pelo Congresso, primeiro numa votação pela Câmara e depois numa votação pelo Senado. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, trazendo para a gente as informações sobre a movimentação do plenário nesta semana. Ana, muito obrigado. Obrigada, Claudinho. Obrigada também a quem acompanha a gente ao vivo no resumo da semana, seja aqui pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo YouTube, pela Rede Legislativa de Rádio e depois também podcast e pelas nossas rádios parceiras em todo o país, como a Rádio Cultura de Santos Dumont, em Minas Gerais.